fala também do Palmeiras, clube que mais faturou com vendas de atletas nesse ano, as últimas do mercado e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora falar agora sobre o Palmeiras, que é o clube que mais gastou em reforços nesse ano de 2025, se a gente não contabilizar o Wendel no Botafogo, até porque o Wendel chega só na metade do ano. Palmeiras é também quem lidera a estatística de vendas de atletas nessa temporada. O Verdão já embolsou em apenas 2 meses e os primeiros dias do mês de março o equivalente a 313 milhões de reais com 4 contratações, ou melhor, com 4 transferências. Foram 232 milhões com a venda do Vitor Reis para o Manchester City. Vitor Reis que foi bastante elogiado depois da partida desse final de semana na Taça da Inglaterra. Rony foi para o Atlético Mineiro, o Zé Rafael negociado com o Santos e o Felipe Jack comprado em definitivo pelo Como. Essas 4 operações garantiram ao Verdão 313 milhões de reais, uma diferença razoável para o Botafogo, que aparece em segundo com 280 milhões. O Internacional é o terceiro com 141 milhões, o Atlético Mineiro é o quarto com 134 milhões de reais, a quinta colocação pertence ao Fluminense com 106 milhões. Detalhe importante, o Palmeiras já tem fechado a transferência do Estevão para o Chelsea, mas essa negociação será confirmada apenas na metade do ano, quando o atleta com 18 anos de idade se muda para o futebol inglês. Ou seja, esses 313 milhões de reais vão ultrapassar a marca de 400 milhões. Palmeiras, que já havia obtido 400 milhões de reais na temporada passada com transferências de atletas, repetirá esse feito em 2025. Só para terminar esse assunto, contar quem são os outros times que integram o top 10. Sexta colocação dos clubes que mais venderam ou que mais faturaram com vendas em 2025 tem o Santos, 105 milhões, o São Paulo é o sétimo com 86 milhões, o Bahia é o oitavo com 84 milhões, o Grêmio é o nono, 82 milhões e o Corinthians aparece na 10ª colocação com 61 milhões de reais. Deve estar sentindo falta do Flamengo, certo? Rubro-Negro aparece em 11º com 44 milhões de reais. Chamam a atenção de maneira negativa as participações de Cruzeiro e Vasco nesse ranking. Cruzeiro é só o 15º com maior faturamento em vendas, 17 milhões. O Vasco aparece em 16º com 15 milhões de reais faturados com vendas de atletas, números levantados pelo GE. Hora de falar sobre o Palmeiras. Quero contar para vocês que Leila Pereira, muitas vezes acusada de segurar o dinheiro, de economizar, decidiu ir às compras. E em apenas 2 meses já fez da temporada de 2025 a com o maior investimento da história do Palmeiras em todos os tempos. Vou dizer mais. Os 3 reforços mais caros já comprados pelo Verdão vieram todos nessa janela de 2025. O mais caro do futebol brasileiro em todos os tempos, Vitor Roque, 156 milhões de reais. O segundo reforço mais caro do Palmeiras, Paulinho, adquirido do Atlético Mineiro por 110 milhões de reais. Terceira colocação, na lista de reforços mais caros do Verdão em todos os tempos, Facundo Torres, adquirido junto ao Orlando City por 73 milhões e meio de reais. O trio custou praticamente 340 milhões de reais. Bastante dinheiro, hein? Só para completar, 6 aquisições ao longo desse ano. Michael, zagueiro, Martínez, volante, e Bruno Fux, também zagueiro, foram os demais reforços. Investimento total do Palmeiras de 417 milhões de reais. O único que veio sem custos foi o Bruno Fux, embora o empréstimo junto ao Atlético Mineiro preveja a obrigação de compra caso metas sejam batidas. Preciso te atualizar agora sobre Vitor Roque, anunciado no meio da tarde dessa sexta-feira como novo reforço do Palmeiras. Ele até gravou um vídeo se declarando para o Verdão, dizendo estar muito animado com a mudança. Reforço mais caro da história do futebol nacional, 155 milhões de reais fixos por 80% dos direitos econômicos. O Palmeiras também se comprometeu a pagar outros 20, para ser preciso, são 5 milhões de euros, ou mais ou menos 30 milhões de reais em bônus. Os bônus estão atrelados às seguintes condições: 12 milhões de reais se ele estiver entre o primeiro, segundo ou terceiro melhor do Super Mundial de Clubes, que acontece na metade do ano. Se com a camisa do Palmeiras o Vitor Roque ganhar a bola de ouro, com a bola de ouro seriam mais 12 milhões de reais,
ou outros 6 milhões de reais, caso o Palmeiras seja campeão da Libertadores ou do Mundial de Clubes com um atleta dentro de campo. Vitor Roque, que assina contrato de 5 temporadas e deve ficar à disposição para a partida de semifinal do Campeonato Paulista. A saideira sobre o Verdão, o Palmeiras anunciou nas últimas horas mais um patrocínio para o uniforme. Trata-se da Uniaselv, ela vai ficar estampando a sua marca na parte frontal do calção. Contrato de 4 temporadas, trata-se de uma instituição de ensino superior, presencial e também à distância. Hora de falar sobre o Palmeiras, que já anunciou o Vitor Roque, já colocou para estrear Bruno Fux e Michael na vitória por 3-0 contra o São Bernardo e tem mais um reforço garantido. Lucas Evangelista será contratado e anunciado de forma oficial pelo Palmeiras assim que a campanha do Red Bull Bragantino no Paulistão se encerrar. Se o Red Bull cair para o Santos na noite desse domingo, o Lucas Evangelista já fica livre para começar a treinar pelo Palmeiras. Operação de 4 milhões de euros, que envolve também a ida em definitivo do Fabinho, do Palmeiras para o Red Bull Bragantino. Nessa negociação, o Red Bull paga 2 milhões e meio de euros por 50% dos direitos econômicos. Fabinho, assim como o Lucas Evangelista, se apresenta no Red Bull Bragantino assim que o Palmeiras terminar sua participação. Embora uma curiosidade, o Fabinho chegou até a cogitar se apresentar ao Red Bull Bragantino logo, mas o Palmeiras orientou e pediu que ele ficasse até o fim da competição. Só para completar, importante destacar a fase de Estevão. Ele foi o autor de 2 dos 3 gols da vitória contra o São Bernardo na noite desse sábado, no 1º de maio. Com mais 2 gols, o Estevão alcançou 30 participações em gol pelo time principal do Palmeiras, tornando-se o primeiro atleta do Brasil a bater 30 gols, seja com assistências ou marcando gols antes dos 18 anos de idade. O último a conseguir esse feito havia sido o Neymar, que também havia tido 30 participações em gol antes dos 18 anos de idade. O Estevão chegou a marcar 3 gols contra o São Bernardo, mas um acabou sendo anulado depois de ótimo lançamento do Bruno Fux. Palmeiras espera seu adversário na semifinal, pode ser o São Paulo, se os 3 grandes que ainda jogam vencerem, pode ser o Santos, se o Santos vencer e o São Paulo passar nos pênaltis ou for eliminado. Enfim, tem uma combinação de resultados aí pra gente aguardar cenas dos próximos capítulos. O importante é você deixar like, se inscrever no canal. Hora de falar sobre o lucro de Cruzeiro e América com a negociação de Vitor Roque. Os clubes mineiros participaram da formação do Vitor Roque como atleta e por isso ficam com percentuais da maior negociação da história do futebol brasileiro. Nunca um clube havia gastado tanto para comprar um jogador. O Palmeiras vai desembolsar cerca de 155 milhões de reais. Mas dá para dizer que tanto o Cruzeiro quanto o América vão ficar com fatias bem pequenas. O Cruzeiro tem direito a 1,076% do valor total do negócio pelo mecanismo de solidariedade, instrumento criado pela FIFA para beneficiar clubes formadores. Ou seja, o Cruzeiro vai ficar com cerca de 1.600.000 reais. O lucro do América ainda menor, o Coelho tem 0,5% do negócio ou 760 mil reais. Só é importante lembrar que o Cruzeiro ainda move 2 processos por conta da perda do Vitor Roque para o Atlético Paranaense. Um na Câmara Nacional de Resolução de Disputas e outro na esfera judicial, ambos pedindo 24 milhões de reais. Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do maior clube do Brasil. Claro que a gente está falando do Palmeiras. E se você ficou no vídeo até agora, não esqueça de deixar seu like, se inscreva nesse canal ativando o sininho de notificação, porque sabemos que é super importante a sua participação. Agora a gente vai ficando por aqui. Um grande abraço aí no seu coração. Segue mais, até o próximo vídeo. Vamos pra cima, vamos que vamos pra cima.